Bom dia, sexto ano! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos aprender sobre a ortografia e o uso das letras C cedilha, S, dois S com som de S. Então, vocês vão abrir o livro de atividades de vocês lá na página 33 para acompanhar esta explicação. Vejam então que logo ali em cima nós temos a definição de ortografia, que é relacionada à grafia correta das palavras, ou seja, orto quer dizer correto e grafia escrita. Vamos estudar a correta escrita das palavras. E para isso é muito importante nós sempre levar a sério algumas dicas para o desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos. E a primeira dica, ela diz assim: ler com frequência. A leitura, pessoal, é um mundo da imaginação, é um mundo que só vai auxiliar vocês no desenvolvimento das competências leitoras e também aumentar o repertório de escrita. Então, a partir da leitura e com o hábito de escrever, sempre vocês vão aumentar e vão desenvolver a competência da escrita correta das palavras muito bem. Além disso, consultar o dicionário é muito importante. Sempre que surgir alguma dúvida em relação à escrita de alguma palavra ou até mesmo de seu significado, procurem um dicionário. E hoje em dia está muito fácil. Vocês sabem que na internet existem vários dicionários online de confiança que podem auxiliar vocês sempre que surgir alguma dúvida. Outro grupo de palavras escritas com C cedilha são substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em ter. Então, por exemplo, manter, na palavra derivada manutenção, enquanto substantivo, ela vai ser escrita com o C cedilha. Além disso, substantivos terminados em são, derivados de verbos de que se retirou a letra R final. Então, aclamar, que é o verbo, se tirar a letra R, na derivação aclamação vai ser escrita com o C cedilha. Então, prestem muita atenção, porque canção, infração, relação, manutenção e aclamação tem o som de S, mas são escritos com o C cedilha. Então, tem muita diferença de escrita para som. Temos que prestar bastante atenção e saber fazer esta distinção. Agora, nós vamos conhecer os grupos de palavras escritas com o S. Então, palavras derivadas de verbos terminados em N, D e R. Estas palavras terminadas com esses sufixos vão ser escritas com um S. Então, por exemplo, compreender. Na derivação, compreensão vai ser escrita com um S. No sufixo N, D e R, por exemplo, expandir, palavras derivadas desse sufixo, na terminação desse sufixo, vão ser escritas com S. Então, expansão, uma palavra derivada do verbo expandir, ela vai ser escrita com um S. E-R-T-E-R. Então, esses verbos terminados com esse sufixo, também na derivação, eles vão ser escritas com S. Então, inversão, palavra derivada de inverter, que é um verbo, vai ser escrita com um S. Diversão também é uma palavra derivada do verbo divertir, que tem o sufixo ERTIR. Então, quando essas palavras, esses verbos terminar com esse sufixo, as palavras derivadas vão ser escritas com um S. Além disso, palavras derivadas de verbos terminados em correr,
Então, por exemplo, discorrer, vocês percebam que tem a terminação de correr. Então, a palavra derivada discurso também vai ser escrita com um S. E também os sufixos dos verbos terminados em pelir, como em expelir, a palavra derivada vai ser escrita com um S. Então, expulsão, palavra derivada de expelir, escrevemos com um S. Agora, nós vamos conhecer os grupos de palavras escritas com dois S's. Então, substantivos derivados de verbos terminados em DIR. Então, agressão é uma palavra derivada do verbo agredir. Então, agressão nós escrevemos com dois S's. Outro sufixo é o TIR. Por exemplo, permitir, tendo o sufixo TIR, a palavra derivada deste verbo, ela vai ser escrita com dois S's. Então, permissão é uma palavra derivada de permitir. Então, escrevemos com dois S's. MIR, imprimir, então, nós temos a palavra derivada impressão, que vai ser escrita com dois S's, porque tem o verbo imprimir, tem o sufixo terminado em MIR. Outro sufixo é o TER. Por exemplo, verbos terminados com este sufixo, como em remeter, as palavras derivadas dele vão ser escritas com dois S. Então, remissão. DER. Então, verbos terminados com esse sufixo, como em conceder, as palavras derivadas também vão ser escritas com dois S's. Então, concessão, derivada de conceder, vai ser escrita com dois S's. Superlativos sintéticos, então, por exemplo, lindíssimo, belíssima, felicíssimo, fortíssimo. Lindíssimo vem do adjetivo lindo, então no superlativo sintético ficará lindíssimo. Essas palavras também vão ser escritas com dois S. Palavras compostas em que se dobra o S. Então, por exemplo, mini saia. Nesta palavra, que é uma palavra composta, vocês vão dobrar o S. Então, mini mais saia fica mini saia com dois S's. Antissocial, da mesma forma, segue a mesma regra. Anti mais social, dobra o S e fica antissocial com dois S's. Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo, então, por exemplo, se eu colhesse, colhesse é um verbo que está conjugado no pretérito imperfeito. Então, nós vamos escrever com dois S's. Se tu colhesse, se ele colhesse. Então, todas essas palavras, esses verbos conjugados, vão ser escritos com dois S's. Então, pessoal, lembrem-se que há muita diferença entre a letra e o fonema. Letra é a representação gráfica do fonema, portanto, letra se refere à modalidade escrita. E fonema é o som da modalidade falada que pode ser representado por uma ou mais letras. Uma mesma letra, ela pode representar diferentes fonemas, como acontece com a consoante S, que ela representa fonemas diferentes nas palavras casa e significa. Então, vejam que casa tem o som, o S tem o som de Z, e significa tem o som de S, mas é representado pela mesma consoante S.